Olá! No vídeo de hoje a gente comenta sobre as minhas releituras de 2021. 2021 foi um ano no qual eu reli muitos livros. Eu já tenho o costume de todo ano reler uma coisa ou outra, mas em 2021 o volume de releituras foi algo que me impressionou e com certeza se deve ao fato de que agora eu tenho um canal no YouTube e vocês pediram para que eu relesse algumas coisas e boazinha que sou, atendi, trouxe várias delas para cá no canal. Aliás, eu acho que todas que eu irei mostrar aqui, olha só, a gente tem vídeo para todas aqui no canal, então todos os links estarão aqui no box de informações, cada uma tem um videozinho específico para ela. E antes de começar a mostrar cada uma das releituras e o que foi que mudou, qual que foi a minha impressão de cada uma delas, etc., eu queria conversar um pouco sobre releitura em si. Já tem um tempo que eu queria trazer esse assunto de forma mais específica pra cá, porque toda vez que eu comento sobre releituras, seja aqui, seja no Instagram, comento que eu tô relendo algum livro, vem gente conversar comigo e as perguntas costumam ter um mesmo teor, porque tem aquela galera que fica no time de, meu Deus, a gente tem tanta coisa pra ler, então pra que ficar relendo livro, né? Tantos livros, tão pouco tempo, então não vou perder o meu tempo com coisas que eu já li, quero conhecer coisas novas. E a galera que tá no meu time, que é o time que vive relendo livros. E aí eu queria falar do porquê que eu acho que a gente deve sim dedicar algum tempo às releituras. Obviamente sou uma leitora sedenta por ler coisas novas, tanto que a maior parte das minhas leituras do ano passado definitivamente não foram releituras, foram livros inéditos, livros que eu li pela primeira vez, mas eu realmente acredito que a gente deveria dedicar um tempinho, ou procurar pelo menos dedicar um tempinho nosso de leitura a releituras, a revisitar aquilo que a gente já conhece, porque eu realmente acredito que quando as obras são muito ricas, têm muitas camadas, é muito difícil que a gente consiga pegar tudo de uma primeira vez, em uma primeira leitura. Então acho que a releitura possibilita com que a gente compreenda melhor aquela obra. Geralmente a releitura também costuma ser feita um tempo depois de que você leu aquela obra pela primeira vez, ou seja, já veio uma maturidade aí que também confere um tempero especial à releitura. E bom, para falar de releitura temos alguém muito melhor para falar do que eu, e eu queria ler um trechinho aqui de um livro de um autor muito renomado. Eu já indiquei este livro aqui diversas vezes para vocês, que é o Lições de Literatura, do Vladimir Nabokov, que finalmente está de volta ao mercado, mas agora com esta capa aqui. Deixarei aqui do lado e também o link para onde vocês podem encontrar aqui no box de informações. Então o livro se chama Lições de Literatura e aqui a gente tem algumas aulas, transcrições, na verdade, de algumas aulas que o Vladimir Nabokov deu sobre grandes obras da literatura. E aí tem um trechinho introdutório dele, no qual ele comenta sobre a releitura. O texto se chama Bons Leitores e Bons Escritores, e eu queria ler um pouquinho da parte específica na qual ele comenta sobre releitura. Juro que vale a pena ouvir. Ele diz o seguinte: um bom leitor, um grande leitor, um leitor ativo e criativo é um releitor. E vou lhes dizer por quê. Quando lemos um livro pela primeira vez, o próprio processo de mover laboriosamente os olhos da esquerda para a direita, linha após linha, página após página, esse complicado trabalho exigido pelo livro, o processo de aprender em termos de espaço e tempo do que ele trata, tudo isso se interpõe entre nós e a apreciação artística. Quando olhamos para uma pintura, não precisamos mover os olhos de um modo especial, mesmo se, como em um livro, o quadro contiver elementos de profundidade e desenvolvimento. O elemento temporal, na verdade, não está presente no primeiro contato com uma pintura. Ao lermos um livro, necessitamos de tempo para nos familiarizarmos com ele. Não temos o órgão físico, como o olho para a pintura, capaz de abarcar toda a cena e depois apreciar seus detalhes. Mas em uma segunda, terceira ou quarta leitura, de certo modo nos comportamos a respeito de um livro como em relação a uma pintura. Eu achei essa analogia que o Nabokov fez fantástica e explica bastante, de uma forma melhor do que eu mesma consigo explicar o que eu penso sobre a releitura. Então, vira e mexe, estou sempre revisitando os meus livros favoritos, livros que também não deram certo numa primeira leitura, mas que eu acho que podem dar certo numa segunda. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam de releituras? Vocês sempre separam aí algumas leituras do ano para serem
releituras, colocam na listinha de vocês. Eu já separei algumas de 2022 e, se eu não me engano, quando este vídeo estiver indo ao ar, eu acho que vocês até saberão já quais são elas. Se sim, eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo no qual eu apresento alguns livros que eu me comprometi a ler em 2022. A lista tem 12 livros, se eu não me engano, e 5 são releituras, se eu também não me engano, e já está rolando uma delas que é com vocês, né, de Ana Karenina, na nossa leitura conjunta. Mas bom, vamos então falar sobre releituras. Já em janeiro do ano passado, olha, eu tô ficando perdido, pode ser que eu confunda 2021 e 2022 ao longo deste vídeo, ok? Mas então, já em janeiro de 2021, eu reli 2 livros que me são muito queridos e permaneceram assim, felizmente. O primeiro deles foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Fazia o que? Uns 7 anos, se eu não me engano. Ou seja, tinha um bom tempo, então estava precisando de uma releitura, até porque este aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez em que eu li o livro, da sensação que eu senti após terminar a leitura disso aqui. É um dos livros que eu considero que transformou a minha vida, tá até naquela série que eu fiz aqui no canal dos livros que transformaram a minha vida. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo linkado para vocês verem. E algo que me impressionou muito nessa releitura foi que eu saí ainda mais impactada da releitura do que da primeira vez que eu li o livro. Eu acho que eu consegui perceber alguns aspectos com mais profundidade através dessa releitura, principalmente a questão da linguagem aqui, porque para mim, assim como um outro livro que eu irei mostrar aqui para vocês, este é um livro que fala, entre outros muitos assuntos, claro, mas na minha opinião, principalmente sobre a importância da linguagem, porque aqui a gente tem uma família de sertanejos que vive se mudando por causa da seca no Nordeste, e a gente vê como essa família sofre pela falta do domínio da língua. A gente tem diversas situações aqui nas quais muito sofrimento seria poupado a essa família caso eles tivessem o domínio da língua. Então, é muito daquela coisa de não conseguir se expressar e por isso não conseguir se impor, não conseguir expressar seus desejos. A gente vê aqui também um membro dessa família sendo passado para trás algumas vezes porque as pessoas percebem que ele não tem o domínio da linguagem e aí se aproveitam disso porque elas começam a explicar algumas coisas e ele não entende. Então, como é que ele vai contestar aquilo se ele não entende o que as pessoas estão falando? Fora que a linguagem é a maneira pela qual a gente traduz o mundo para a nossa mente, né? Então, como que você vai interpretar a realidade que está à sua volta se você não tem o domínio da língua? Este é um livro que me fez pensar muito sobre isso, principalmente na releitura. Então, é uma obra que, com a releitura, cresceu para mim, ainda mais nesta edição maravilhosa aqui. Não sei se está disponível ainda, essa aqui é uma edição especial, mas se tiver também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E, claro, Baleia, né? Que, meu Deus do céu, eu lembro que da primeira vez, sim, eu sou uma pessoa masoquista, tá? Acho que eu gosto de sofrer mesmo, porque da primeira vez que eu li este livro, eu li tantas vezes aquela passagem da baleia que eu fiquei até surpresa de abrir aqui, chegar naquela parte, quem leu sabe do que eu tô falando, da baleia, e eu praticamente sabia o parágrafo inteiro de cor. É das coisas mais lindas desse livro aqui. E eu ia comentar agora sobre a outra releitura de janeiro, mas já que a gente tá falando de linguagem, eu vou falar de um outro livro que também me marcou muito por esse aspecto. E aliás, nesse vídeo que eu comentei, que eu falo sobre os livros que transformaram a minha vida, eu falo justamente deste combo aqui, do De Vidas Secas e 1984, que foi outra releitura de 2021. E olha só que coincidência, reli os dois no mesmo ano e não foi proposital, mas eu comento deste combo porque, na minha opinião, são os livros que melhor abordam essa questão da linguagem como maneira de a gente se colocar no mundo e pra gente prestar atenção também que muitas vezes há projetos para justamente confundir a gente através da linguagem, porque a linguagem pode ser utilizada como um instrumento de manipulação. Aliás, não só pode, como é muito utilizada. Então, também a gente tem que dominar essa linguagem para poder entender o que está por trás daquilo que nos é apresentado. E, na minha opinião, poucos livros abordam essa temática de forma tão esplendorosa como o Orwell em 1984. Então, esta aqui é
acho que não é exagero dizer que é a distopia mais conhecida por aí e, merecidamente, não é a minha favorita, já já falaremos disso, mas eu entendo perfeitamente o porquê de esta aqui ser a distopia mais lida e a distopia mais famosa no mundo. Não vou falar tanto do enredo aqui neste vídeo, porque a gente já tem um vídeo completinho sobre este livro aqui, mas queria ressaltar um aspecto que me chamou muita atenção na releitura, tanto como na primeira leitura, que é a nova fala, que é um instrumento utilizado pelo partido que está no poder, que está no governo, para manipular a população. E a nova fala consiste justamente num novo idioma. Só que esse novo idioma é bastante reducionista. Por exemplo, neste idioma a gente perde muito as gradações de intensidade, digamos. Não sei se esse é o termo correto, mas, por exemplo, você só tem bom e desbom. Então, se você quiser dizer que algo é o contrário de alguma coisa, você coloca o prefixo des na frente. E percebam que nisso a gente perde muita coisa, perde muito do nosso imaginário, porque você não tem mais excelente, esplendoroso, maravilhoso. Não, ou é bom ou é desbom. E parece que não, mas isso tem muito impacto no imaginário do ser humano e eu falo bastante sobre isso lá na resenha, então nem vou me estender muito aqui. Por mais que essa questão da linguagem já tivesse me chamado a atenção na minha primeira leitura da obra, me chamou mais atenção ainda porque eu li um texto do Orwell que tá neste livro aqui, peraí, eu vou pegar... Neste livro aqui, que contém 4 ensaios dele, e, aliás, já tem resenha pra ele aqui no canal também, tá? Vale a pena ver se você quiser compreender melhor 1974, principalmente ler o livro, é maravilhoso. Mas então, neste livro tem um ensaio chamado Política e Língua Inglesa. E se você está planejando reler 1984, leia este ensaio aqui antes. Vai te fazer compreender melhor a questão da linguagem aqui. Entretanto, devo dizer que eu acho que de todas as releituras que eu fiz aqui, esta foi a que mais saiu em prejuízo. Eu percebi alguns defeitos deste livro que não foram percebidos por mim da primeira vez e foram algumas coisas que me incomodaram, como, por exemplo, o fato de 85% da população ser composta pelo que o Orwell chama de proletas, e essas pessoas são umas pessoas que vivem meio que numa inércia. O Estado tem alguns mecanismos para controlá-las, mas aqui a gente vê que essas pessoas não são totalmente apoiadoras do Estado, estão cegas ali apoiando a propaganda do governo. Não, tem uma parcela da população que faz isso, mas é uma parcela bem menor do que esses 85%. E aí a gente fica meio assim, que totalitarismo sobreviveu sem o apoio das massas por aí, né? Tem esse ponto, eu levanto também alguns outros lá na releitura. No vídeo que eu fiz para 1984, então abordo isso melhor lá. Mas o que eu acho que tem muito desse livro aqui é porque eu acho que é aquele livro que tem um impacto muito forte na primeira leitura, porque eu acho que tem alguns aspectos aqui que te chocam de primeira, mas em uma releitura, porque você já sabe desses aspectos, eles acabam não te chocando assim, e eu acho que o livro perde bastante sem esse impacto. E aí, por exemplo, tem uma lista aqui no canal que eu fiz dos meus clássicos favoritos. É o vídeo mais visto até do canal, se eu não me engano. Também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E depois da releitura, eu confesso que eu acho que eu não colocaria mais este livro lá. Não entendo mal, tá? Não tô dizendo que é um livro ruim, nem nada, muito pelo contrário, mas é que hoje em dia, se fosse para refazer aquela lista, eu acho que o único que eu tiraria seria 1984, que continua tendo um papel muito importante na minha vida, mas não está mais entre os meus clássicos favoritos, não. Alguém teve essa percepção também da releitura? Eu sei que teve uma galera que releu aí, se sim, me contem aí nos comentários. E a outra releitura de janeiro, e aí já no mesmo tema de distopia, foi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que aí sim é a minha distopia favorita, e eu gostei ainda mais deste livro com a releitura. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Para quem não conhece, em Fahrenheit 451, a gente também tem uma sociedade distópica e, para vocês terem uma ideia, nessa sociedade os livros são queimados. Há bombeiros na sociedade, mas esses bombeiros não estão ali para apagar o fogo, e sim para iniciá-lo. E lendo isso aqui e relacionando com o mundo de hoje, com o contexto atual, é bizarro ver como o Ray Bradbury foi
basicamente profético em inúmeros aspectos. Também não vou comentar muito sobre isso aqui, porque, bom, tem um vídeo resenha gigantesco sobre este livro aqui, aliás, mas este livro aqui, na minha opinião, fala como poucos da importância da leitura, faz a gente pensar bastante sobre a importância dos livros, porque em uma sociedade que não lê, será que a gente precisa mesmo de bombeiros para queimar livros? Fica aí o questionamento e fica a sugestão de assistir a resenha que eu fiz deste livro aqui, principalmente de ler esta coisa maravilhosa. Então, já falamos aqui das releituras de janeiro, também de 1984. Agora vou falar de um autor que, bom, é o meu autor favorito e eu reli coisa pra caramba dele em 2021, que é Lev Tolstói. Isso tudo foi coisa que eu reli deste homem, vocês acreditam? Mas então, por que eu reli tanto Tolstói? Bom, eu criei meu canal em março de 2020 e em 2020 a gente não teve um vídeo resenha para a obra de Tolstói. Que bom, eu li praticamente tudo desse homem que a gente já tem publicado aqui no Brasil. Tem um que eu não li ainda, que eu tô guardando, morrendo de dó, porque eu sei que é idiota, mas eu não quero sentir a sensação de que eu não tenho mais nenhum Tolstóizinho inédito pra ler, sabe? Então eu tô guardando um pouco, mas, bom, cedo ou tarde vou acabar lendo, porque, né, Tolstói, mas eu fiz um vídeo aqui no ano passado falando sobre a vida e obra do Tolstói, vou deixar também linkado aqui. Já sugiro vocês pegarem uma pipoquinha, porque o vídeo tem quase 50 minutos, mas então fiz este vídeo e se vocês já me pediam muito para eu falar da obra do Tolstói aqui no canal, depois desse vídeo, então, meu Deus do céu. E aí eu assumi o compromisso de reler praticamente todas as novelas de Tolstói em 2021 e pretendo reler as duas que faltam, duas novelas que foram publicadas aqui que eu não resenhei ainda, neste ano, em 2022. Que aí a gente fica então com resenha para todas as novelas deste homem aqui no canal. Então eu vou falar de cada uma brevemente, porque a gente já tem vídeo para todas elas, mas já digo que todas, exceto uma, cresceram bastante com a releitura. Então, vou começar com a primeira releitura, e que foi a primeira novela de Tolstói também, Felicidade Conjugal. Meu Deus, eu amo este livro. É a minha novela favorita da vida, não só de Tolstói, mas de todas. Eu amo muito essa novela aqui. E essa novela aqui tem como principal temática o relacionamento amoroso. E cresceu muito pra mim porque, bom, quando eu li pela primeira vez, que foi há uns 5 anos, 5, 6 anos, acredito eu, por aí, eu já estava num relacionamento há bastante tempo com o Digníssimo, que vocês conhecem aqui, quem é freguês do canal já o conhece. Se você não conhece, eu vou deixar um vídeo aqui recente que saiu com ele aqui no canal, no qual ele comenta sobre os livros favoritos dele. E, bom, na releitura, sigo neste relacionamento, que já tem o que aí, acho que tá indo pra 11 anos. Gente, eu sou péssima de data, tá? Não sei data de nada, mas é isso aí, 11 anos, eu acho. Muito tempo. E aqui o Tolstói aborda o relacionamento de uma maneira tão certeira, na minha opinião, e tão sensível, porque aqui a gente tem uma jovem se apaixonando pela primeira vez, e aí tem toda aquela magia, né, de meu Deus, você só consegue pensar na pessoa, não consegue dormir direito, enfim, aquela coisa toda quando você tá conhecendo alguém, quando você tá se apaixonando. E aí ela fica um pouco surpresa, porque pouco tempo depois do casamento, aquela magia vai embora. E aí ela não sabe muito bem como lidar com aquilo. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, sabe? Essa geração dopaminérgica, viciada em dopamina. E aí precisa sempre estar pulando de galho em galho, porque tá no relacionamento e fica, meu Deus, como assim a magia foi embora? Aí, não tá dando certo, qualquer desentendimento que tem ali já quer terminar, já quer ir pro próximo. E eu fico meio triste olhando essas coisas, sabe? Porque eu vejo que hoje em dia não se faz muito pelos relacionamentos. Bom, isso é uma visão minha, mas pelo que eu vi lá nos comentários do vídeo que eu fiz pra Felicidade Conjugal, bastante gente concorda. Este paralelo foi uma coisa que eu não tinha feito na minha primeira leitura, mas foi o que mais me saltou aos olhos agora na releitura. Pensei muito sobre isso, expus vários dos meus sentimentos em relação a isso também lá na resenha, então se você se interessou, vale a pena olhar. E aí outra releitura maravilhosa foi esta aqui, A Morte de Ivan Ilitch, que é a novela mais conhecida de Tolstói, né? A que o pessoal mais gosta. A minha favorita é
Felicidade Conjugal, mas eu entendo a morte de Ivan Ilitch ser a preferida de muita gente aí, porque é uma novela muito forte, né? Aquele soco na cara. E eu confesso que eu tava meio apreensiva com essa releitura, porque é uma coisa que realmente, na primeira vez, quando você lê, tipo 1984, tem muito impacto. E aí eu fiquei pensando, será que na releitura vai acontecer a mesma coisa? E aconteceu. Meu Deus do céu. Parece que eu tava lendo a novela pela primeira vez, sabe? Muito boa mesmo. Se você acha que você tá precisando de uma sacudida na vida, repensar a sua vida, leia isto aqui. Com certeza vai te ajudar nesta tarefa. Aí, outra releitura que me impressionou bastante foi Uma Confissão, que é um livro que aborda a crise espiritual do Tolstói. E eu lembro que eu gostei deste livro na primeira leitura, mas na releitura, nossa senhora, eu gostei muito mais do que da primeira vez. E eu acho que é essa questão de maturidade, sabe? Este aqui realmente me parece o tipo de obra que ganha com a releitura, ganha com maturidade, então eu acho que a cada, sei lá, uns 5 anos, talvez eu pegue este livrinho aqui pra reler. Aliás, eu dei até esta dica aqui na resenha que eu fiz pra este livro mesmo, eu acho que foi A Morte de Ivan Ilitch. Não, acho que foi pra este livro mesmo. Que é legal ler estes dois aqui próximo um ao outro, porque eles têm temáticas parecidas e ler Uma Confissão te ajuda a entender melhor os questionamentos do Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch e vice-versa. Este aqui é o combo Acorde pra Vida. Preste atenção no que você tá fazendo com a sua vida, sabe? Nossa senhora. E agora vamos falar de uma novela do Tolstói que da primeira vez que eu li, eu gostei, porque Tolstói, eu amo tudo que esse homem escreveu, mas eu não tinha aproveitado tanto a leitura, porque aqui em Sonata a Kreutzer, a gente tem um personagem, nossa, um personagem principal tão misógino, machista, etc. E assim, eu sei que a gente tá falando de um livro muito antigo, não sei o que, isso geralmente não impacta as minhas análises que eu faço aqui, aliás, eu sempre deixo isso bem claro aqui no canal, nos vídeos do canal, mas é porque aqui é num grau tão absurdo que a gente fica pensando, meu Deus do céu, como assim a pessoa comete um negócio desse e acha que tem justificativa? Vejam lá um vídeo pra entender, mas é basicamente um personagem que comete uma ação horrorosa e ele consegue achar justificativas pra aquilo baseado no comportamento de mulheres e de homens, e é uma coisa assim muito chocante da primeira vez que você lê. E aí eu acho que eu fiquei tão assustada com isso da primeira vez que eu li que eu não consegui aproveitar o resto da obra, ver algumas camadas dele, e desta vez eu consegui e o livro subiu muito no meu conceito. Eu acho que entre as releituras do Tolstói, acho que a Sonata a Kreutzer foi o que mais subiu no meu conceito, porque eu acho que eu realmente não tinha entendido esse livro na sua plenitude antes da releitura. Bom, também provavelmente não entendi com a releitura, mas certamente consegui captar bem mais do que eu tinha captado da primeira vez. E aí li também uma novela do Tolstói, e esta eu confesso que permaneceu neutra, que é Padre Sérgio. Eu já tinha lido, né, então obviamente foi uma releitura, e achado boa, mas nada porque geralmente as coisas do Tolstói me fazem pensar muito, sabe? Me chocam, me fazem ficar refletindo sobre a vida, enfim. E o Padre Sérgio foi uma coisa que eu li, tipo, legal, valeu a pena ler, mas é isso. E na releitura continuou a mesma coisa. Continua sendo um livro que vale a pena a leitura, mas não é uma coisa que tenho planos de reler no futuro. Por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch, Felicidade Conjugal, nossa, são livros que eu com certeza vou reler, Uma Confissão também. Mas Padre Sérgio, confesso que não faço questão não, eu acho que tá lido, sabe? Acho que eu absorvi o que tinha pra absorver deste livro aqui. Mas continuo recomendando, porque Tolstói. E pra gente encerrar a sessão Tolstói aqui, queria comentar da leitura conjunta que a gente fez dos contos do Tolstói. Eu sou apaixonada pelos contos desse homem, então foi a terceira vez que eu reli muitos dos contos aqui. O primeiro volume, por exemplo, eu reli inteirinho pela terceira vez, então já dá pra ter uma ideia do tanto que eu gosto disso aqui, né? Mas o que eu queria comentar especificamente é que eu percebi uma coisa aqui, eu até falei com uma amiga minha sobre isso, ela ficou muito chocada. Renata, estou falando de você. Um beijo, aliás, que é, eu percebi que Tolstói, ao contrário do que eu achava, não é um baita contista. E já explico, tá? Peraí, pelo amor de Deus, porque como assim? Você não ama esses contos? Sim, amo e permaneço assim. Mas eu tô falando no quesito mais
técnico, sabe? De ser um baita contista mesmo. Que, pra quem não sabe, eu não havia lido tantos contos como eu li hoje antes de ler os contos do Tolstói. Foi através dos contos que eu entrei em contato com a obra do Tolstói, mas que eu também me encantei pelo conto como gênero. E aí, depois disso, comecei a ler diversos contos. A gente tem aqui esta estante aqui, um pouco da de baixo, é praticamente só conto. Tem mais conto espalhado ali também na prateleira de literatura russa. Eita, tem muito conto aqui. E eu gosto muito do gênero, é um dos meus gêneros favoritos. E aí, eu acho que depois de ler tanta coisa de conto, sobre conto também, tem um vídeo, aliás, no qual eu falo sobre conto, vou deixar o link aqui, e ler aqueles que são considerados mestres dos contos, como Chekhov, o Poe, Guy de Maupassant, etc. Eu percebi que, apesar de as histórias contidas aqui serem excelentes, o Tolstói não é um baita contista num ponto técnico, sabe? Não constrói contos redondinhos com aquela estrutura que você fica, meu Deus, que coisa maravilhosa, tipo o Chekhov, sabe? Tipo, olhar aquilo e ficar, meu Deus, isso aqui é perfeito no ponto de estrutura. Aqui não. Eu vi aqui que Tolstói talvez pudesse, por exemplo, ter escrito mais ensaios. Que eu até comentei com o pessoal da leitura conjunta, eu tive a impressão muitas vezes aqui que o Tolstói fazia algo assim, ele pensava num problema e aí ele ficava ruminando sobre aquilo, ele ficava, vou escrever uma história. E aí a história tem como pretexto ele discutir aquilo que ele queria discutir. E aí o que acontece, muitas vezes, em um dos meus contos favoritos, aliás, eu não sei nem se dá pra chamar de conto, que é ele acabar descambando pro ensaio. Então tá lá, tem uma historinha lá, tá começando, fluindo, e aí do nada começa uma palestrinha do Tolstói. E eu adoro as palestrinhas do Tolstói, tá? Não estou reclamando. Mas é que foge da estrutura do conto, sabe? Isso acontece várias vezes, então foi uma coisa que me fez pensar bastante. Eu não tinha percebido isso na primeira leitura, nem na segunda leitura que eu fiz, mas na terceira leitura, que foi essa que eu fiz com vocês, e depois de ter lido muitos contos, eu acho que isso me saltou muito aos olhos. E outra coisa que me ajudou a consolidar ainda mais essa minha interpretação é que eu li Vida e Destino recentemente. Aliás, meu Deus, que livro maravilhoso! Foi a melhor leitura de 2021, acredito eu. Livro impecável. Mas então, lá tem um capítulo maravilhoso no qual os personagens discutem sobre literatura russa. E aí lá eles falam sobre Chekhov ter sido o contista por excelência. E com os argumentos que tem lá, eu vi que realmente, Tolstói não foi um contista exímio. As histórias aqui são muito boas, mas se a gente analisar mais friamente do ponto de vista mais técnico, Tolstói não era um Chekhov da vida. E aí a gente encerra então os comentários sobre Tolstói e agora temos duas releituras para falar aqui. Então, vou falar desta aqui primeiramente, que são, olha só, contos de horror do século XIX. Esta antologia aqui é de organização do Alberto Mangel. E Alberto Mangel, como curador, gente, nossa, esse homem nasceu para isso. E para escrever sobre livros e leitura também. Tem 2 vídeos resenha aqui para a obra do Mangel. Se você não conhece, por favor, conheça. Maravilhoso. Vou deixar linkado também aqui na descrição do vídeo. Mas então, não foi totalmente uma releitura, porque acho que faltava ler uns 5 contos, se eu não me engano. Eu já tinha lido a maioria, a esmagadora maioria dos contos aqui, mas faltava esses 5, só que, faltavam 5, então eu reli praticamente todos os contos daqui e me fez gostar ainda mais da releitura, porque, por ser conto de horror, terror, a gente imagina que aquele aspecto do susto, do impacto, seja muito importante para a sua experiência de leitura, né? Quiçá determinante. E eu vi que não, porque diversos contos aqui eu li, já sabendo do que ia acontecer, porque afinal de contas já tinha lido, mas mesmo assim foram experiências de leituras que, olha, eu acho que praticamente em nada deveu à primeira vez, mesmo sabendo das coisas que aconteceriam. E eu acho que isso se deve ao fato de que o que me impressiona muito nessa coletânea é como a maioria dos contos coloca o aspecto sombrio na psicologia do homem. Então, aqui a gente não tem muita essa coisa de monstros, coisas horrorosas, tipo, sei lá, o H.P. Lovecraft. A figura aterrorizante aqui é o homem. E muitas vezes isso é tão bem construído que aí acabou que mesmo sabendo do que ia acontecer,
em basicamente todos os contos. A minha experiência de leitura seguiu sensacional. Tem vídeo também aqui, eu já falei, né, que tem vídeo para todos os livros que eu vou apresentar aqui, que eu apresentei já no vídeo. Então, se você gosta desse tipo de história, vai fundo, essa coletânea aqui é sucesso. Encerrando então com a última releitura de 2021, que aliás foi uma leitura e uma releitura de 2021, que é O Náufrago, de Thomas Bernhard. Eu li esse livro no comecinho de 2021, foi uma das primeiras leituras, eu li em janeiro ainda, e foi um livro que me impactou muito, muito mesmo. Tanto que eu fiquei pensando muito sobre ele, fiquei enrolando pra fazer a resenha, porque eu me perguntava, meu Deus do céu, como é que eu vou passar este livro aqui, o que é este livro, através de uma resenha. Só que ao longo do ano vocês foram pedindo muito a resenha deste livro aqui, né? Vocês sabiam que eu tinha lido, eu falei pra vocês, e aí toda vez que eu mencionava, alguém pedia, e eu falei, ai, quer saber, vou reler, e aí a gente faz a resenha aqui no canal. E caramba, em tão pouco tempo, teve um intervalo nem de um ano, né, entre a leitura e a releitura, o livro conseguiu crescer absurdamente. Aqui a gente tem um dos personagens mais inesquecíveis, pelo menos pra mim, da literatura, que é o Wertheimer. E eu sei que muitos que leram compartilham dessa opinião. E é um livro muito único. Apesar do tamanho, é um livro muito denso também. E eu acho que foi por isso que cresceu tanto na releitura, porque eu acho que você consegue pegar mais essas camadas com a releitura, porque você já viu, né? Já teve o seu primeiro contato com a pintura e aí tá pronto para apreciar os detalhes, como colocou o Nabokov. E eu acho que um aspecto determinante para isso foi porque este livro aqui não tem capítulos, na verdade mal tem parágrafo. E eu sou meio louca com essa coisa de capítulo, eu gosto de terminar o capítulo do livro, eu não gosto de abandonar no meio, sabe? E aí quando eu dei uma olhada e vi que não tinha capítulo, eu falei, eu vou ler nas minhas férias e eu vou sentar, pegar um dia, sentar a bunda na cadeira. No caso, foi na rede. Ai, que delícia! Na rede no Nordeste ainda. Mas então, sentei, deitei na rede, no caso, e só levantei dali quando terminei o livro. E eu acho que não foi uma boa ideia, porque por mais que ainda assim eu tenha gostado do livro, lendo desse jeito, eu gostei muito mais dando algumas pausas ao longo da leitura, porque eu acho que você precisa digerir algumas coisas aqui. É um livro bastante pessimista. O Thomas Bernhard era muito negativo, né? Meu Deus do céu. E ele passa muito isso pra leitura. Na releitura eu consegui confirmar algumas coisas também que eu já suspeitava. Aliás, isso acabou nem indo pra resenha, né? Depois na edição que eu vi, eu fiquei, putz, eu esqueci de falar disso. Que é a questão musical aqui, porque a gente tem a repetição de diversas frases, e isso pra simular a estrutura de uma música, né? De um tema que sempre se repete. O Bernhard estudou violino, então isso tem bastante impacto aqui. O que, aliás, fica explícito de cara, né? Porque os três personagens principais desse livro aqui são pianistas. Então, conforme eu falei na resenha, já deixo a dica aí que se você quiser ler, dá uma paradinha. Sei que pra quem é como eu pode ter aflição aí de parar no meio de capítulo, mas garanto que vale a pena. Não é um livro pra todo mundo, definitivamente não é todo mundo que vai gostar disso aqui. Tenho pra mim que é o tipo de livro que vai dividir muito opiniões, mas a galera que vai gostar desse livro aqui vai realmente gostar muito dele, felizmente foi o meu caso. E assim encerramos então os comentários sobre as releituras de 2021. E tô pensando em tornar este tipo de vídeo uma tradição aqui no canal, porque todo ano eu releio algumas coisas, então acho que pode ser legal começar o ano refletindo não só sobre aquilo que foi lido pela primeira vez, mas também refletindo sobre aquilo que foi relido, que foi revisitado. O que vocês acham da ideia? Comentem aí. Comentem também sobre as releituras de vocês de 2021, o que vocês releram, como é que a releitura se comportou, foi um livro que cresceu com a releitura, um livro que você pensou, mudei de ideia, acho que vou passar isso aqui pra frente. Porque acontece, né? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.